Capítulo 604, Óleo do Destino. Tradução, Torres Revisão, Y. Jung, Cabelos, chinês, QC, Y. Jung. Oceanos sem fim. 1 hora antes de Zhao Feng e o Guarda da Morte lutarem. O terceiro desenho está quase pronto. A garotinha de olhos brancos parecia feliz enquanto olhava para o desenho do pequeno gato ladrão. Deixe-me ver. O jovem caloroso se aproximou, e os outros dois guardas da morte também olharam curiosos. No entanto, suas expressões mudaram drasticamente quando viram o desenho. O quê? Como isso é possível? O jovem caloroso e os dois guardas da morte exclamaram. No desenho, os olhos do gatinho estavam cheios de astúcia, e seu oponente estava em um estado desastroso. Uma misteriosa e translúcida adaga escura havia sido apunhalada através do coração do guarda da morte. Essa adaga nas mãos do pequeno gato ladrão arrastava uma série de sombras de adaga e brilhava com uma leve aura de destruição enquanto perfurava o corpo do guarda da morte. Você tem certeza disso? Mesmo que o 33º guarda da morte seja um dos mais fracos, ele não será morto por um gato. Os dois guardas da morte balançaram a cabeça, sentindo que era irrealista demais. Mas, pensando em como era apenas um desenho de uma menininha travessa, eles apenas soltaram um sorriso. Irmã Marcial Júnior Bailin, você está brincando com a gente, não é? O jovem caloroso sorriu humildemente. Bailin não está mentindo para ninguém, Sniff. Eu realmente gosto desse gato. A garotinha de olhos brancos começou a chorar e, aturdido, o jovem caloroso começou a confortá-la. No entanto, ao mesmo tempo, o desenho da menina fez com que o jovem se sentisse desconfortável. A adaga imperial assassina das sombras é um item supremo do Deio do assassinato e pode ignorar quase todas as defesas. Mesmo contesta, até certo ponto, o corpo da sombra da morte. O jovem caloroso de repente se lembrou de algo. Terceiro príncipe, sentiríamos algo se o 33º guarda morresse. Um dos guardas da morte riu e, ao ouvir isso, o jovem atraente soltou um suspiro. Nesse momento, a garotinha de olhos brancos sorriu, tolo, isso só acontecerá daqui 1 hora. Daqui 1 hora. Ao ouvir essas palavras, os dois guardas da morte não puderam deixar de sorrir. Umph. O mestre disse que eu sou a herdeira da linhagem do óleo do destino. A garotinha de olhos brancos disse mal-humorada. Óleo do destino. Todos os presentes, incluindo o jovem caloroso, ficaram chocados. Do outro lado do oceano sem fim. Você está cortejando a morte. A adaga imperial assassina das sombras será minha. O guarda da morte riu quando uma onda de feixes de lâminas de luz negras envolveu tudo dentro de uns 300 metros, engolfando o pequeno gato ladrão. Transferência espacial. Uma oculta camada de água de poder ocular com o contorno de um redemoinho de repente apareceu e sugou o pequeno gato ladrão. No mesmo momento. Bum! 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 A onda de feixes de lâminas, em um lado do céu, transformou o dia em noite. Eu gostaria de ver como você vai se esquivar dessa vez. Meu ataque cobre um raio de 300 metros. O guarda da morte riu friamente em seu coração, mas sua expressão mudou no instante seguinte quando uma perturbação espacial familiar surgiu perto do pequeno gato ladrão o engolindo. Ele foi resgatado. Não? Droga! A expressão do guarda da morte mudou drasticamente. Ué? A camada de água de poder ocular contendo o esboço do redemoinho reapareceu de repente, em cima dele. Oxi! Uma escura e translúcida adaga passou por seu coração. O guarda da morte congelou,
com o medo e o pânico aparecendo em seu rosto. Chu. A adaga que atravessava seu corpo era a adaga imperial assassina das sombras, qual possuía uma leve aura de destruição roxa em sua superfície. Seu corpo da sombra da morte não tinha muita defesa contra a adaga imperial assassina das sombras para começar, mas a coisa ainda mais aterrorizante foi que, a adaga perfurava diretamente seu coração. O ataque apunhalou no mesmo local do primeiro corte ocular espacial, cuja a lesão causada pelo poder da destruição roxa do vento e relâmpago ainda não havia sido curada. Miau, miau. O pequeno gato ladrão usou sua adaga e abriu um buraco no peito do corpo do guarda da morte, saltando para fora. O corpo do guarda da morte começou a piscar entre sua entidade física e sombria. Seus olhos estavam cheios de ódio quando ele olhou para o pequeno gato ladrão que saltou de dentro de seu corpo. Ondas. Ondas da morte. Seu corpo mal conseguiu irradiar uma onda de aura de morte envolta de intenção de morte, que rapidamente varreu por um raio de centenas de metros. Chua. Um feixe de luz cinza prateado atravessou o ar quando o pequeno gato ladrão desapareceu. Miau. Miau. A voz do pequeno gato ladrão surgiu do anel de ferro antigo de Zhao Feng no instante seguinte. Vlup. A forma do espírito da água, o gigante corpo de água de Zhao Feng, começou a ondular. Que aterrorizante poder da morte! Zhao Feng ainda se feriu, apesar de seu estado atual. Felizmente, seu nível existencial era extremamente alto, e ele estava atualmente em estado líquido, o que significava que sua velocidade de recuperação era monstruosa. Plop! Do outro lado, o corpo do guarda da morte caiu do céu. Realmente morto? Zhao Feng viu que não havia sinais de vida do guarda da morte através de seu olho espiritual de Deus. Zhao Feng soltou um longo suspiro, e seu corpo liquefeito começou a se condensar. Pequeno gato ladrão, bom trabalho. Zhao Feng sentiu como se tivesse uma nova vida. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu em seu ombro e riu antes de fazer uma careta para o corpo do guarda da morte. O pequeno gato ladrão desempenhou um papel enorme na morte do guarda da morte. Se não fosse por ele, Zhao Feng não teria sido capaz de virar a maré. O corte ocular espacial e a adaga imperial assassina das sombras foi um dos fatores na ameaça contra o guarda da morte. Outro foi o pequeno gato ladrão sendo teleportado diretamente para dentro do corpo do guarda da morte, e o poder da destruição roxa do vento e relâmpago adicionada à adaga imperial assassina das sombras. Que combinação perfeita! Excitação apareceu no rosto de Zhao Feng. Como o pequeno gato ladrão era apenas um pouco maior que uma palma, podia ser transportado pelo espaço. Transferência espacial é uma habilidade pertencente ao atributo Spatial, e se o alvo for um ser vivo, então esse não poderia mostrar resistência, ou então a dificuldade de executar a técnica se tornaria inúmeras vezes mais difícil. Optar por mover o pequeno gato ladrão foi um movimento mortal que ambos decidiram antecipadamente. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Zhao Feng estava pálido e cansado. A sensação de perigo havia diminuído em mais da metade, mas ainda estava lá. Ele entendeu que o guarda da morte era apenas um pequeno subordinado do grande imperador da morte. A perseguição mortal da morte continuaria até que a missão fosse cumprida. Uma intenção de morte apareceu no cadáver, e era ainda mais pura do que antes. A olho nu era possível uma nuvem de aura da morte envolvendo o corpo do guarda da morte, com seus ferimentos começando a se recuperar ainda mais rapidamente. Embora não houvesse sinais de vida retornando ao cadáver, os ferimentos foram curados como se nunca existissem.
O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng pegou um traço de aura, 70 a 80% semelhante ao token da morte que o grão-mestre Yin Kong possuía. Só que o poder da intenção de morte era maior e estava protegendo a alma do guarda da morte. Droga, o corpo da sombra da morte é imortal. Enquanto a alma não for destruída, ainda será possível reviver. A expressão de Zhao Feng ficou solene. Felizmente, o corpo do guarda da morte havia sido destruído, então ele não deveria ser capaz de ser revivido tão rapidamente. Mesmo se tivesse a ajuda do lendário líquido sagrado Elixir da Vida, ele ainda não seria capaz de fazê-lo se recuperar. Retirada. Zhao Feng ordenou. Zhao Feng não se atreveu a se aproximar do guarda da morte. Ele era o subordinado do insondável grande imperador da morte, e ele tinha um token da morte protegendo-o. Além disso, Zhao Feng não queria se infectado por nada do corpo do guarda da morte. Shua. Zhao Feng acenou com a mão e guardou os 100 cadáveres amaldiçoados com sua nuvem de névoa flamejante em colapso. Mestre, me salve. Entre a nuvem de névoa flamejante, duas chamas se contorciam dentro das órbitas aquelas de um esqueleto que havia sido cortado em pedaços. A constituição física do líder de templo esqueleto em si era um corpo de morte, semelhante a de um zumbi, de modo que não morreria com facilidade enquanto a alma não fosse destruída. Shua. Zhao Feng acenou com a mão e colocou o despedaçado líder de templo esqueleto no talão de conta dos 10.000 fantasmas. Qualquer coisa relacionada a cadáveres e fantasmas seriam nutridos pelo Ti de morte e cadavérico do talão de conta, se recuperando e se fortalecendo ainda mais rápido. Infelizmente, a bandeira de matriz foi quebrada e o líder de templo esqueleto foi gravemente ferido. A grande matriz dos cadáveres amaldiçoados não poderá ser usada por um tempo. Zhao Feng se sentiu um pouco dolorido. Embora eles ganhassem, o preço que pagaram para fazer isso foi enorme. Osh! O navegador dos céus trovão azul surgiu do oceano, e Zhao Feng saltou para ele e entrou. Sob o controle de Lowlands e Sui e companhia, o navegador dos céus trovão azul entrou no mar enevoado. Ao mesmo tempo, Osh! O corpo do guarda da morte se transformou em um feixe de luz negra e disparou pelo céu sob a influência do token da morte. O token da morte no corpo do guarda da morte de fato não era nada simples. Os olhos de Zhao Feng brilharam. No token da morte, a intenção de morte do grande imperador da morte pode ser usado como meio de comunicação e fazer o olho da morte cruzar o espaço. Mas o que mais surpreendeu Zhao Feng foi que o poder do grande imperador da morte realmente não apareceu. Por alguma razão, parecia que o grande imperador da morte não pôde participar pessoalmente e teve que enviar subordinados em seu lugar. Zhao Feng não sabia que o grande imperador da morte usara a ponte aérea da morte, uma técnica secreta super ampla, para localizá-lo, precisando dormir por vários anos para se recuperar. Do outro lado do oceano sem fim. O jovem caloroso e os dois guardas da morte sentiram algo. Ué! Os tokens da morte em suas mãos estremeceram ao receber uma mensagem especial. O 33º guarda da morte morreu. O coração do jovem caloroso tremeu. De acordo com o que lhe foi dito, o motivo desta missão era capturar apenas um alvo, qual nível de cultivo ainda não havia atingido o reino núcleo da origem. Embora o 33º guarda da morte fosse um dos guardas mais fracos, sua força ainda é suficiente para derrotar qualquer um no reino núcleo da origem. Mesmo os lords soberanos comuns do grande reino núcleo da origem seriam como bebês para ele. Um dos guardas da morte murmurou. Como poderia o 33º guarda ter morrido? Os três estavam incrédulos, mas isso era realidade.
Mas um fato simples foi confirmado: a previsão da garotinha de olhos brancos de daqui uma hora foi completamente provada. Apesar de ser morto, a alma do 33º guarda da morte não foi destruída e seu corpo sombra da morte sob a intenção de morte pode ser totalmente recuperado. Nós saberemos o que aconteceu em breve. Os olhos do jovem caloroso brilharam. Quanto o 33º guarda da morte se recuperar, eles teriam mais informações sobre o alvo, dando-lhes uma maior taxa de sucesso na próxima vez. Além disso, ainda temos a ajuda que o mestre nos deixou. O olhar do jovem caloroso pousou na garotinha de olhos brancos e ele se sentiu muito mais confiante.